Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da PL Sistemas Engenharia. Meu nome é Antônio Peli Neto, sou engenheiro mecânico e civil e diretor da PL Sistemas Engenharia. Nós estamos no curso do Sysenda e nesta aula eu vou explicar para vocês o que é o aplicativo Sysenda e como ele pode lhe auxiliar nas avaliações e estudos de viabilidade de empreendimentos imobiliários. O Sysenda é um aplicativo desenvolvido para a plataforma Windows que permite que você faça estudos de viabilidade em empreendimentos imobiliários e avaliações pelo método involutivo. Se você é um incorporador e constrói com certa regularidade ou pretende participar de algum empreendimento imobiliário, esse é o software indicado para vocês. Ele vai permitir que vocês elaborem o fluxo de caixa do seu empreendimento imobiliário e acompanhem esse fluxo durante a execução do empreendimento. Ele será bastante útil para que você possa verificar o retorno desse seu empreendimento, o retorno do capital que você está investindo, como analisar todas as etapas que acompanham o fluxo de caixa. Se você trabalha para os órgãos públicos ou até privados fazendo avaliações, esse é o software que você poderá utilizar para as avaliações pelo método involutivo. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o software Sysenda e o que ele permitirá que você desenvolva. Vamos dividir essa nossa aula em duas etapas. Primeiro vamos falar sobre o estudo de viabilidade, que é o trabalho mais completo que você possa desenvolver, e na sequência vamos falar sobre avaliação pelo método involutivo. Muito bem, os estudos de viabilidade, eles são utilizados quando você deseja empreender ou você deseja participar de algum empreendimento imobiliário. Por exemplo, vamos supor que você tem um terreno e deseja construir uma casa nesse terreno. Bom, qual será o ganho efetivo? Você tem despesas na aquisição do terreno, você tem despesas durante a construção e depois despesas na comercialização. Quando você vendeu o empreendimento, qual que é o ganho efetivo, né, desse seu negócio? Então, esse é o foco dos estudos de viabilidade. Você tem uma área grande e pretende produzir lotes, fazer produção de empreendimentos, lotes, você vai ter que comprar o terreno, a gleba, vai abrir, né, abrir ruas, fazer o loteamento propriamente dito, e depois venda dos lotes. Qual que é o retorno desse empreendimento? Então, são dois exemplos aí bem comuns que você provavelmente vai encontrar durante a sua vida de incorporador, e o Sysenda ele está preparado para lhe auxiliar nesses estudos de viabilidade. Os estudos de viabilidade, normalmente, eles constroem dois fluxos de caixa. Um fluxo operacional, onde você entra com a aquisição do terreno, depois a parte de construção e vendas, e depois, se for o caso, com a parte de financiamentos e empréstimos. Aí nós temos um fluxo não operacional. Então, com o Sysenda, você vai poder detalhar esse seu fluxo de caixa do empreendimento e saber exatamente se aquele negócio realmente ele vai valer como um bom empreendimento. Vamos ver quais são as opções que a gente tem para os estudos de viabilidade. Um dos principais recursos aqui do Sysenda é que você poderá configurar o seu empreendimento em até 10 etapas. O que isso significa? Vamos supor que você compre uma gleba, uma área grande, vai produzir lotes, mas não quer produzir todos os lotes no momento inicial. Você quer dividir em etapas. Então eu posso, por exemplo, ter uma gleba que vai me permitir produzir 1000 lotes, mas eu quero produzir, na verdade, 10 etapas, cada etapa com 100 lotes. Então isso é perfeitamente possível e você pode dividir o seu empreendimento em etapas. Com relação à tributação, você poderá escolher até 4 regimes de tributação: lucro real, lucro tributável e os regimes especiais de tributação. Então veja que ele é bem completo.
você pode e deve escolher entre uma das metodologias para a definição da sua taxa mínima de atratividade. Você então terá várias opções à sua disposição. Você ainda pode dividir as despesas em 9 grupos. O que seriam esses grupos? Durante uma fase de produção de lotes, por exemplo, você tem despesas referentes à legalização, você tem despesas referentes a projetos, você tem despesas referentes à comercialização, como, por exemplo, corretor de imóveis. Você, então, tem diversas despesas inerentes àquele empreendimento e o Sisenda permite que você agrupe essas despesas de forma a poder seguir todo o fluxo de caixa de seu empreendimento. As obras, você poderá, né, criar cronogramas de obras e esses cronogramas vão permitir que você escolha entre diferentes formas de distribuir o seu caixa ao longo das obras. Então, você terá várias opções de construção do cronograma de obras. E, obviamente, isso está influenciando o desembolso. Velocidade de vendas. Então, na hora de vender, é importante você projetar esse fluxo de caixa em relação às vendas. Então, você pode criar uma distribuição linear ou pode criar uma distribuição que vai variar de acordo com o período. Recebimento. Bom, então se você está fazendo um estudo de viabilidade e deseja depois vender as suas unidades através de vendas fracionadas, ou seja, uma entrada, mensais, semestrais e até financiamento, então você vai ter essa opção aqui disponível no Sisenda. Se você não tem o caixa necessário, o dinheiro, o cash necessário para desenvolver o seu empreendimento, você pode sim estudar possibilidades de tirar empréstimos e financiamentos. Então, o Sisenda vai permitir que você inclua no seu fluxo de caixa empréstimos e financiamentos. E, por último, como um recurso aí adicional, você terá a possibilidade de fazer diversas simulações com relação ao seu fluxo que você vier a construir e poderá fazer algumas mudanças nesse fluxo de tal forma que, ao efetivamente produzir as unidades, as diferenças entre o projetado e o executado possam ser previstas com certo grau de probabilidade. Então veja que aqui é uma introdução, é só uma descrição sucinta aí do que é o Sisenda e não deixando de complementar que você pode utilizar todo esse fluxo de caixa para fazer avaliação, se você prestar serviço para algum cliente que necessite de avaliações pelo método involutivo. Então é isso aí, pessoal. É um software bastante completo, ele é um software para que você possa analisar o seu fluxo de caixa e verificar se o que você está pretendendo como empreendimento realmente vai valer a pena. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o Sisenda.